Paz do Senhor. Eu quero desejar que a paz do Cristo esteja invadindo o teu lar, teu trabalho, tua casa, tua cidade nesse momento. Que o Espírito Santo esteja descendo sobre mim e colocando na minha boca palavras. Hoje eu venho falar um pouquinho da nossa vida com Cristo, da nossa caminhada com Ele. Em Lucas capítulo 24, vamos ver aqui uma passagem que é dos discípulos que vão a caminho de Emaús. E a partir do verso 5, Cristo se junta a eles, não é? E começa a falar com eles, a partir do versos 25. E começa a lhes dizer assim: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já está chegando ao fim. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Amém. Espírito Santo de Deus, espaço, pode falar. Essa passagem me fez meditar sobre como está sendo a nossa caminhada com Jesus. Nós ouvimos o chamado, nós o recebemos, nós o seguimos e continuamos com ele na caminhada, ou será que em algum momento nós nos perdemos? Nós vemos que Cristo tinha dado uma ordem aos discípulos: ficar em Jerusalém até que sejam revestidos do Espírito Santo. Mas, entretanto, sabemos que todos os discípulos se dispersaram. E aqui temos 2 deles aí a caminho de Emaús e a falar sobre o acontecido, sobre o seu mestre. Quando o próprio aparece ao lado deles, mas os olhos deles já estavam vendados. Eles tinham acabado, não naquele exato momento, mas em termos temporal, eles tinham acabado há pouco tempo de ter saído da presença do Senhor. Mas o fato deles terem desobedecido uma ordem, a desobediência traz cegueira. A desobediência não deixa nós percebermos que estamos tomando o caminho errado. A desobediência já não nos permite reconhecermos quem é Cristo na nossa vida. E aqui nós temos uma passagem que nos ilustra exatamente isso. 2 discípulos que conviveram com Jesus, mas desobedeceram, saíram do caminho que ele tinha mostrado. Ele tinha dado uma ordenança: ficar em Jerusalém até que sejam revestidos do Espírito Santo. Mas eles, por vontade própria, puseram-se já na caminhada.
E quando Cristo aparece junto a eles, eles já estavam cegos, já não reconheceram Cristo. Por mais que as palavras estivessem lá, por mais que tudo o que Cristo tivesse ali falando perante eles, eles conhecessem perfeitamente, eles já não reconheciam. Quantos de nós estamos passando por esse período? Quantos de nós ali atrás optamos por um atalho e deixamos de reconhecer a voz daquele que nos chamou? E agora às vezes andamos com ventos de doutrina, porque não reconhecemos o que provém de Cristo e o que não provém de Cristo. Não tivemos a sabedoria de pedir para Deus derramar sobre nós o Espírito Santo e nos dar o discernimento de espírito, e nos dar o entendimento e a sabedoria que é necessária para o cristão se manter no caminho, a sabedoria e o discernimento que é necessária para que os nossos olhos não voltem a ser vendados. Todos os dias, diariamente, nós precisamos buscar a presença de Deus. Todos os dias, diariamente, nós precisamos convidar: Senhor, entra na minha casa, fica na minha casa, ceia comigo. Não é suficiente o momento do culto e da adoração na igreja. Muito bom, é muito bom, alimenta-nos. Congregar é bíblico. Nós precisamos de ter comunhão com os nossos irmãos de fé, mas nós não podemos depositar o nosso tempo com Deus só aquele período da igreja. Nós precisamos trazer Ele para dentro da nossa casa. Nós precisamos falar com Ele dentro da nossa casa. Nós precisamos ouvir Ele dentro da nossa casa, para que as vendas não voltem a ser postas nos nossos olhos, para que nós não sejamos levados por vento de engano e saiamos da terra prometida a caminho de outra cidadela qualquer. Porque o inimigo que peleja contra nós, ele é astuto, e muitas vezes ele tem um falar doce. E se nós tivermos os olhos vendados, nós podemos ser levados num caminho enganoso. Por mais que o nosso desejo esteja a servir a Cristo, por mais que nós amemos Cristo, se os nossos olhos forem vendados, a voz doce e suave do astuto do nosso inimigo pode nos levar por um caminho errado. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui hoje. Hebreus 4:7. Por isso Deus estabelece um determinado dia, chamado de hoje, para que nós possamos ouvi-lo. E ele aqui diz-nos, é incrível porque no verso 3 ele cita 2 vezes essa frase, no verso 4 mais uma, mas estão todas muito próximas. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Não sei onde o Senhor quer levar essa mensagem hoje, mas se Ele levou até o teu coração, não endureça, deixa Ele quebrantar, deixa Ele entrar, convida Ele para fazer morada, diz: fica, Senhor, já se faz tarde, anoiteceu e eu não percebi, meu Pai, que as trevas estavam chegando. Mas fica, Senhor, porque já se faz tarde. Entra e faz morada, não vai mais embora. Mas se tu for, me leva contigo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.